Então, já dando início, né, e aí nós vamos ter nesse bate-papo, né, vocês vão fazendo as perguntas, né, de acordo com o tempo. Nosso tempo também está um pouquinho corrido, mas eu sou desde 12 anos de idade que trabalho, né, com o jovem aprendiz, vamos dizer, né? Hoje está tudo bonitinho, né? Você consegue chegar no estabelecimento, consegue chegar, né, fardado, tem todo um programa, tudo bonitinho, mas comigo já foi diferente, né? Comigo realmente eu comecei carroçando, na Feira Livre, né, como carroceiro. Essas festas, né, que muita gente gosta, né, que a gente gosta, essas festas municipais, eu trabalhei nelas como catando latinha, né? Foi esse o meu trabalho, né? Catava latinha, catava litro de pitu, isso não faz muito tempo, né, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, né, então tenho 29 anos de idade, ainda jovem, e para essas festas, Poço das Trincheiras, festa da juventude, festa em Olivença, né, ia catar essas latinhas e no outro dia ia, né, vender e já começava a juntar esse valor. Então o que acontece? Diante disso eu passei a carroçar também na feira, né, depois que carrocei na feira fui trabalhar como garçom no restaurante, certo? E aí, o que acontece? Trabalhei como garçom, trabalhei na feira como ambulante, né, iniciando em 2015. Então, a gente começamos em 2015 e, diante disso, a gente começou nosso empreendimento ali, né? Trabalhando nas bancas, né, trabalhando ali na feira. E em 2016, né, foi onde eu tive a necessidade e a vontade de participar de abrir uma loja, né? Em 2016 eu quis abrir a loja. Então, quando eu fui abrir a loja, em 2016, aconteceu um primeiro boom da gente, que foi um roubo, né? Então, a gente já teve esse estreou boom, assim, né? a gente teve esse boom, esse impacto, né? A gente naquele gás, começando logo no início, né? Logo cedo. E aí, teve esse roubo que era no dia da inauguração, na véspera da inauguração, na verdade. Eu fazia faculdade, né, na época, né, eu entrei em 2015 e eu fiz o seguinte: peguei todo o dinheiro que eu tinha investido, né, todo o dinheiro na conta, na poupança, dinheiro em espécie, juntei tudo e viajei para Caruaru para fazer uma compra lá. E aí fiz essa compra, fui no meu carro mesmo, voltei com o carro carregado, carro abastecido de mercadorias e fui para a faculdade, né? E fui para a faculdade do jeito que cheguei, já fui direto para a faculdade em cima da hora. E chegando lá na faculdade, saí, eram umas 11 horas, cheguei em casa, né? Na minha casa eu estava trocando o piso, não tinha como entrar o carro para dentro da garagem, o carro ficou na frente de casa. Isso já era 11 horas, eu ia para a banca, para a feira, né? Umas 3 horas da manhã, e quando eu ia, eu digo, não, 4 horinhas de relógio dá tempo de eu só tirar um cochilo aqui e ir. Só que foi nesse cochilozinho de 4 horas de relógio que foi o momento que roubaram o meu carro. Foi acontecido, né? Levaram tudo que tínhamos. E na época, né, no tempo da inauguração, era 12 mil reais. Isso em 2016, né? Era tudo que eu tinha. Então, assim, foi um boom grande. A polícia estava em greve, porventura. Estava em greve para completar. Não teve como, assim, localizar os indivíduos que fez isso. E os meus fornecedores, alguns ligaram para mim e falaram o seguinte: Clebson, fiquei sabendo que foi roubada a sua mercadoria, né? Foi violada. E faz o seguinte: o que você precisar de mercadoria, entre em contato com a gente, que a gente disponibiliza para você. Você vai trabalhando e depois você faz o pagamento. Uma colega minha tem um cartão de crédito com um limite de R$900, me emprestou, eu peguei e fui comprar mercadoria com esse cartão e fui trabalhando com esse dinheiro e com essa liberdade que os fornecedores conseguiram me dar, né? Esse crédito. Então, com 6 meses mais na frente, a gente conseguiu inaugurar a loja, né? A gente inauguramos a loja, eu voltei com a banca, estava tudo arrumado, organizado novamente, os fornecedores pagos, cartão de crédito pago. Então, a gente continuou, né? E quando foi em 2019, surgiu uma oportunidade de a gente sair da feira e ampliar o nosso segmento com outra loja. Então, já tínhamos uma loja no centro, que é onde a gente situa hoje, e tínhamos a banca. E aí houve esse desmembramento, saímos da banca e ficamos só com a loja. Então foi o momento que nós deixamos de ser ambulante, né, e ficar somente com a loja do centro. Em 2019 ficamos com 2 lojas, uma do lado da outra. E aí já trabalhava com segmento de importados, eu devo trabalhar com confecções também. Então ficou um lado de confecções e outro lado de importados. E quando foi em 2020, né, estava subindo muito a alta do dólar, a gente trabalha muito em cima do dólar. Então subindo muito o preço das mercadorias, até na escassez de produtos, né, querendo comprar um produto e não tendo.
E aí eu disse, vou fazer o seguinte, já tendo essa visão, né, mais à frente, vou dizer, eu vou comprar a mercadoria, para quando eu precisar eu já ter ela em estoque, e para quando eu precisar comprar, eu não comprar mais caro. Então eu peguei todo o dinheiro que tinha investido e comprei essa mercadoria. Não sabia eu que uma semana após, né, iria vir a pandemia. E aí veio a pandemia, veio o impacto que aí, né, eu cheguei até para dizer para meus colaboradores, dizer o seguinte, ó pessoal, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho mercadoria, então vamos trabalhar para girar, né, vamos trabalhar. E aí nisso, o que é que acontece? Além de vir um decreto, né, para não trabalhar, fechar as portas, eu disse, pronto, agora o que é que eu vou fazer? Tenho a mercadoria, mas não posso vender, não posso abrir, não posso expor. E aí eu sempre gostava muito de marketing, de vídeo, essas coisas, então eu peguei meu celularzinho e rede social. Pessoal, não se preocupe, tá precisando da mercadoria, tá precisando de uma capa, uma película, um carregador, um celular, seja lá o que for, não se preocupe. Fique em casa, eu vou até você, vou com máscara, chego na porta, entrego e volto. E assim eu fiz, né? Comecei a fazer esses vídeos, essa divulgação, o pessoal, eita, estou precisando de um carregador, eita, estou precisando de um fone de ouvido. Acontecia muito, muitas lives, né, naquela época, muitas aulas, né, online e tudo mais. E aí foi onde o pessoal foi, eu quero microfone, eu quero isso, quero aquilo outro. Então a gente conseguiu fazer todo esse gás. Só que uma semana após veio o boom principal, um dos maiores até hoje, que eu posso dizer, que foi a enchente de Santana do Ipanema. Veio a enchente de Santana do Ipanema, né? A enchente eu lembro da época, Cleber. Que a gente lá, a nossa loja foi atingida por mais de 1 metro de altura, né? Então a gente perdeu mais de 120 mil reais. Mais Cleverson. Realmente outra pancada forte e assim, levando tudo que tinha. O que ficou foi praticamente 20% da mercadoria. Então, muito baixo, né, o estoque que ficou. Então, teve em 2016 esse boom do roubo, né, 12 mil. E em 2020, a enchente de 20 mil, de 2020, com 120 mil reais. E aí, né, já encurtando um pouco a história também, né, já está chegando nos nossos minutos finais. Teve a enchente e depois da enchente, agora também um pouco mais recente, teve um golpe no qual eu passei de 6 mil reais. Cara. Isso faz 3 semanas, né? Está bem recente mesmo. Cara. Bem recente, há 3 semanas atrás, né? Onde um dos fornecedores, né, na qual eu já comprava, já tinha costume, ele terminou aplicando um golpe, né? E a gente hoje não sabe o paradeiro dele, não sabe o destino da mercadoria, muito menos do dinheiro. Desapareceu. Então, assim, realmente é sobre isso que eu venho trazer hoje na palestra, né? Um pouco da superação, de história de vida, né? Que não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil. Mas uma coisa eu digo, quando eu coloco em mente de que isso não vai ser fácil, né? Não vai se tornar fácil, ela começa a fluir as coisas. Então, assim, é como se eu estivesse me resguardando de algo ruim que vai acontecer, mas que eu vou estar pronto para superar. Então, assim, não é um impacto grande que eu tenho, né? Que às vezes a pessoa tem. Um exemplo, hoje não vai ter dificuldade nenhuma, hoje está tudo certinho, está tudo ok, tudo pronto. Então, quando a dificuldade vem, você tem um impacto, tem uma surpresa, né? Então, é algo que você já não esperava. Já eu penso de uma maneira diferente, né? Realmente eu atuo hoje está tudo bom, está tudo certinho, mas amanhã pode ser que não seja como hoje. Pode ser que amanhã a gente tenha uma dificuldade, pode ser que amanhã chegue um cliente chato, pode ser que aconteça isso, aquilo, outro. Então, eu já estou meio que me resguardando de algo ruim que vai acontecer e quando vir, eu estou pronto para, né, para superar. Então, assim, é como se fosse eu aumentando a minha autoestima mesmo, né, de algo que ainda vai acontecer, porque realmente o que já aconteceu não foi fácil, né? Eu creio que muitos outros já deveriam ter desistido da primeira vez, né? Quantos não desistem da primeira vez, né, e sem falar, né, o principal, que às vezes não precisa nem passar por isso, né? Às vezes por outras coisas, né, já desistem. Né? Então não precisam ter um roubo para desistir, não precisam passar por enchente para desistir, não precisa passar por um golpe para desistir. Né? Já desiste às vezes por uma palavra, né? Até a sua falta, né, de confiança. Né? Então uma coisa que eu tenho realmente é muito autoestima, né, otimismo e muita fé. Que, sem sombra de dúvida, sem a minha fé, uma grande capacidade de resiliência também. De resiliência, né? Porque realmente foi o que eu obtive durante todo esse tempo. E na pandemia, na enchente, né, foi realmente isso. Em 6 meses, né, a gente já conseguiu superar, né, reestruturar a loja, ter algo que a gente não tínhamos antes. E aí saiu capa de revista, matéria, o Sebrae, né, o pessoal sempre fez o Rei das Variedades Importadas, o cara que deu a volta por cima, case de sucesso. Então, assim, realmente não é para muitos, né, é para poucos. E o que eu venho trazer é isso, que do mesmo jeito que eu pude, que eu consegui, que eu estou conseguindo,
né? Passar por derrubando esses leões, né? Matando esses leões. Outra pessoa que vai começar, que vai iniciar, né? Qualquer empreendimento também consegue. Basta querer. E como o nosso professor Nobre disse, né? Realmente precisa de muita resiliência. Precisa de muita garra, fé e força de vontade, que não é fácil. Não é fácil. Show de bola, cara. Muito bem. Eu lembro que nesse tempo aí da pandemia, o dólar ficou muito alto. Foi. E teve um cara em Arapiraca, ele falava que acho que era um japa, que ele segurou, ele não vendeu nada não. Ele ficou tipo assim, não, vai subir mais, não vou vender não. Vai subir. Aí chegou no ápice. Aí vendeu tudo. E os caras que venderam antes não conseguiram comprar de volta. Isso, justamente a gente estava vendo sobre isso, né? Então eu comprava uma água por 10 reais e vendia por 12. Só que aí por 12 reais eu já não conseguia comprar essa água, já não conseguia comprar mais. Então é justamente isso que a gente vem trabalhando. Inclusive hoje mesmo entrou em contato comigo um cliente que questionou comigo que queria comprar um aparelho celular, que ele me cobrou, eu passei para ele um preço há 15 dias atrás. Aí hoje que veio a oportunidade dele querer comprar. Só que porém não era mais o preço de 15 dias atrás, já era outro valor. Então assim, a gente tem que ir sempre capacitando, né? Passando essas informações. E é muito interessante, no meu caso, de quem trabalha com isso, ter essa visibilidade de valor. Porque eu muito bem poderia estar vendendo hoje no preço da semana passada, né? Mas aí eu não iria conseguir comprar. Então aí é onde entra prejuízo. Prejuízo, né? Grande. Isso. Imagina que eles vendiam era um notebook, Sim. itens assim de informática, que é uma grana alta. E você perder assim. Eu me recordo muito bem que assim, na pandemia principalmente, né, na enchente, o que a gente conseguimos disparar em vendas foi em aparelhos celulares mesmo. Né? Houve também aquela questão do auxílio, né? Isso, o auxílio emergencial. Então a gente soubemos, né, muito bem que veio para muitas pessoas necessitadas e que em algumas outras pessoas que não tinham tanta necessidade tiveram o privilégio de receber esse valor. Isso. Né? Sabemos muito bem disso. E essas pessoas que de fato não tinham essa necessidade de utilizar esse valor, esse dinheiro para comprar alimentos, estava comprando algo que precisava também, um aparelho celular, queria trocar de relógio, queria fazer então assim, de uma certa maneira estavam conseguindo algo que já tentavam e não conseguiam, né? Então estava tendo só aquele dinheiro, vamos dizer, para comprar sua alimentação. E quando surgiu esse auxílio, aí foi onde eles conseguiram comprar algo por fora. E a gente também conseguimos vender bastante. E aí eu sempre, já formado em contabilidade, sempre reestruturando muito bem, vendia um aparelho celular, né? Vendia um aparelho celular e comprava outro. Vendia um, comprava outro. Chegava de certo meio, conseguia comprar 2. E aí vendia 2 e comprava depois. Ia trabalhando com o dinheiro. E assim foi que a gente conseguimos realmente levantar de volta a nossa estrutura de loja, né? Então a gente conseguimos reestruturar, vendendo uma capa, vendendo uma película, um fone de ouvido. E sempre trabalhando com o dinheiro da melhor maneira possível, que a gente conseguiu realmente colocar produtos na loja. Né? Porque é onde existe também pessoas que empreendem, né, mas não sabem o que fazer com o dinheiro, né? Trabalham de uma maneira que lucro não é apurado, né? Na verdade, todo apurado não é lucro, né? Então, tem pessoas que, eu comprei por 5, vendi por 20, então esses 20 eu posso fazer o que quiser, né? Então, assim, e muitos ainda fazem de uma maneira mais, vamos dizer, mais curta e direta. Eu comprei por 10, estou vendendo por 20 e lucrei 10, né? Então, assim, tem pessoas que pensam diferente, né? Um que pensa que tudo que apurou já pode gastar, né? Tem o que pensa que pode apurar diante do preço de custo, e tem um mais analítico, que no caso sou eu e muitos outros, que aí eu comprei por 10, vendi por 20, eu não estou lucrando 10. A gente vai começar a custear todo, né, o que tem ao redor. Exato. Logística, né, quem está trabalhando, com a energia, com a água, com a internet, com material de limpeza, que quando for no final, o que imaginava que era 10 é apenas 5 ou 4. E olha, né? Lá. E olha lá, entendeu? Exato. Quando a gente vai entrar todos os impostos, todos os encargos, né, a gente realmente vê. Então foi diante dessa visão analítica, de realmente trabalhar com o lucro, apenas o lucro, que eu consegui realmente repor as mercadorias e trabalhar com dinheiro. Então, bem crítico isso, mas que deu certo. Exato. Eu lembro no tempo da pandemia, do auxílio, né, que vinha, eu trabalhava numa churrascaria. Aí à noite também vendia lanche, assim, X bacon, X tudo, esses lanches assim, de chapa. E aí sempre tinha um dia que era do boom. Aí era justamente o dia que o pessoal recebia o auxílio. Um dia que já os pedidos estavam em alta, né? Já sabia. Preparava tudo antes, sim, tal. Sim. O pessoal hoje vai ser pesado, porque o auxílio saiu. E era bem ter feito.
Tinha gente até que assim, tinha vergonha, porque assim dizia, quando ia fazer o pagamento, dizia, é do auxílio. Aí dizia, oxe, tu tem auxílio, é? Eu não sabia não. Aí a pessoa ficava meio assim, dizia, é porque o dinheiro tá lá na conta, né? Você já passa o cartão, tá não sei o quê. Ah, digo, não quero saber não, vamos comprar. É isso Não aí, importa não, né? verdade. Porque a gente até sabe, tem pessoas que precisou devolver dinheiro do auxílio, né? Que, pessoas que não precisavam e tudo mais. Mas é realmente isso, eu acho assim que deveria, né? Não somente nessa parte do auxílio, mas como todas as outras, né? Beneficiar somente aqueles que mais precisam. E aí a gente vê que o jeitinho brasileiro muitas vezes passa o pano, né? Passa a vista grossa, não vê, não faz toda essa, né, minuciosamente, para observar de fato fazer o trabalho social da melhor maneira possível, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer é o nosso trabalho, né? Correr atrás do que é certo e realmente é isso, né? Eu acho que não tem outro caminho. Porque tem coisas que estão no nosso alcance e tem coisas que não estão, né? Então, o que está no nosso alcance a gente consegue fazer, o que está no nosso domínio, né? Exatamente. Temos quanto